comparando-se um formigueiro, onde os obreiros trabalham lá para a rainha, e batermos o pé. Em cima desse formigueiro, elas se espalham. Correto. Foi o que aconteceu. E nós temos que acabar exatamente com a rainha. Quem seria a rainha? Minha pergunta. Os traficantes. Essa é a razão que eu entendo que não foi viável essa movimentação que foi feita há um ano atrás. Serviu, especulou-se sobre ela, mas não acabou. Hoje estão espalhados. Esse traficante deve ser uma pessoa extremamente poderosa e normalmente não é um só, né? São vários, ou existe uma cabeça e, sei lá, e as operárias que trabalham com ele. Já que metáfora é de formiga, vamos seguir nessa aí. É um só ou são vários? São vários, se organizam exatamente no sentido de promoverem a inserção dessa mercadoria, que seria o crack, aqui para o país. E exatamente para quem? Para as pessoas de baixa renda. E então o importante hoje seria, e que é feito, talvez ainda não com toda eficiência, é feito uma fiscalização nas fronteiras, porque os países que mais exportam aqui para o Brasil é a Bolívia, o Peru, e nós não temos como combater esse tráfico, embora a Polícia Federal ela procura manter vigilância constante, e a Polícia Civil nos estados também eles praticam. Disseminou-se para todo o Brasil. É uma coisa absurda. Ela veio para cá, ela iniciou o crack, né, em Los Angeles, Nova York, e em 1989. Por quê? Porque a pasta ou a cocaína em pó era caríssima e precisavam ter algum componente para tornar mais barato, para atender as classes mais pobres. E a partir daí, em 90, aqui no Brasil, chegou o primeiro momento do crack, também atingindo quem? Atingindo os problemas mais próximos. Porque a pasta base da cocaína que fabrica o crack ficaria um custo bem menor do que a própria cocaína. Agora veja só, a questão do crack hoje, que é exatamente isso, já virou uma questão de saúde pública. Eu fico imaginando como é que o governo está se organizando para atender esse monte de usuários, que já me disseram que esse é o one-way ticket, né? Um caminho sem volta. Eu fico assustadíssimo com essa história, porque basicamente, quando se fala em marketing, como foram os traficantes pensaram, vamos fazer uma coisa mais barata para gente de menor renda. É evidente que de menor renda sempre será um consumidor em número muito maior. Essa história, quer dizer, para quem estudou mercadologia, eventualmente, como é o meu caso, fica imaginando, se não houver consumo, não adianta produzir. Eu não sei de que lado a gente ataca, porque se você conscientiza, que é nós estamos fazendo aqui nosso objetivo, a pessoa não ser usuário mais, o traficante não vai ter para quem vender. Enquanto tiver consumidor, vai ter crack. Eu acho que a gente tem que pensar que drogas sempre existiram. Certo. Então as pessoas sempre utilizaram drogas em diferentes situações, ou álcool, cocaína, maconha, enfim. Então eu acho que a questão do crack, ela entra num elevado padrão de uso, de uma concentração muito grande, por isso requer do poder público ações específicas, né? A gente tem que entender que o usuário não é um criminoso, né? Ele é uma pessoa que precisa cuidados em saúde. Muitas vezes é uma pessoa que não busca o serviço de saúde. Muitas vezes
pelo medo, por ter uma história de muita repressão, enfim. É importante que você faça a busca ativa dessas pessoas. Então, a Secretaria da Saúde investe muito nesse sentido, né? De colocar pessoas, agentes nas ruas, que vão lá cotidianamente, no sentido de fortalecer um vínculo e a partir daí trazer essas pessoas para os serviços de saúde. Isso com olhar integral, porque elas têm outras demandas que também são de muita complexidade, até pela própria situação de estar na rua. Agora, o crack ele não atinge só a pessoa que está em situação de rua. A gente tem essa rede de usuários, as pessoas que usam crack na cidade inteira. Muitas pessoas na família, muitas na rua. Então, a ação ela tem que ser mais diversificada. Você também tem que ter espaços de tratamento, de cuidado dessas pessoas nos territórios, nos bairros mais próximos, onde as pessoas possam acessar esse serviço antes que seus vínculos já tenham se desgastado. Né, antes que elas acabem migrando para uma situação de maior vulnerabilidade. Então, a ampliação da rede psicossocial, a oferta de serviços de acolhimento quando necessário, vários são os caminhos das pessoas até chegar nessas situações mais vulneráveis. Então, não existe um modelo único. A gente tem que oferecer um leque de opções que respeite a individualidade de cada pessoa. Cada pessoa ali tem uma história, tem um trajeto. E a gente tem que fazer a busca, esse caminho de volta. E é uma coisa muito complexa a gente resgatar sonhos, projetos de vida. Às vezes, casa, trabalho, isso também é muito complexo, né? Quem hoje, qual o empresário hoje que emprega um ex-usuário de crack da Cracolândia? Então, assim, como é que a gente vai fazer todo esse trabalho de reinserção, sem perder o foco ainda na questão da prevenção? Os jovens hoje, cada vez mais cedo, utilizam drogas, têm acesso às drogas, né? O fortalecimento das famílias, o fortalecimento dos espaços educacionais, acho que é um comprometimento muito sério do poder público e da sociedade como um todo, né? Como mesmo você disse, é um problema de todos nós, né? Exatamente. Doutor Cláudio, eu estava outro dia conversando com um amigo nosso, o Issam Mitiba, e o Issam me disse que normalmente, quer dizer, majoritariamente, as pessoas que se envolvem com droga vão pelo prazer. Agora, eu tenho aqui um dado absolutamente assustador, que o efeito do crack chega em 10 segundos ao sistema nervoso e causa uma sensação, uma reação de euforia. Isso que é uma coisa fortíssima, mas que varia só de 3 a 10 minutos. Existe a possibilidade de reabilitação? Todo mundo fala para mim, esse é caminho sem volta, é one way ticket, é bilhete de ida, não tem volta. Será que existe reabilitação para crack? Olha, como estava dizendo aqui a colega, cada caso é um caso. Tem que ver do que estamos falando. Reabilitação para algum indivíduo, eu acho que existe, sim, mas tem que ver em que momento da dependência o indivíduo se encontra, como estava dizendo ela aqui, se os laços familiares já estão totalmente quebrados, digamos, um indivíduo que está já em situação de morador de rua, né, faz 5 anos, não é o mesmo tipo de trabalho que se faz com um indivíduo que de classe média alta, que estou recebendo pacientes desse nível social, que, enfim, gostaria de parar porque está atrapalhando a vida dele. Então, tem que ver, tem que fazer modelos de tratamento de alta costura, não é prêt-à-porter. Agora, de qualquer maneira, é muito difícil, porque o Issam Mitiba está certo. Não tem coisa mais prazerosa do que o crack. Quer dizer, o barato, a sensação de gozo, de deleite é tão intensa, mas tão intensa que faz mal. Como assim faz mal? Faz mal. Por quê? Porque nós seres humanos
não podemos ter um deleite que vai acima de um certo limiar, porque senão a gente só pensa nisso o tempo todo. Então, o momento da lua de mel, que é quando o indivíduo vai se aproximando da droga, é verdadeiramente uma lua de mel, dá tudo certo, é muito gostoso. Eu paro quando eu quiser. Para quando eu quiser, só uso de fim de semana, não sei o quê, barato, fumar, mesclado, não sei o quê, convida amigos. Mas, pode vir a acontecer, não é todo indivíduo que experimenta uma droga que vai se tornar dependente. Mas, se este indivíduo tiver a predisposição, ele muito possivelmente vai começar a usar mais do que ele, quem sabe, gostaria. Essa história que nós estamos falando, o Sam me falou que a causa é o prazer. Mas existe uma coisa que é mais complicada ainda, porque a busca por drogas cada vez mais fortes, mais pesadas, mais perigosas, está acontecendo. Mas por que procuram essa história do mais pesado, do mais forte, do mais violento, se eventualmente as drogas, vamos dizer, mais álcool, por exemplo, ele vai ter uma sensação de euforia durante mais tempo do que o crack? Não entendi essa história. Por que isso? Procurar coisa cada vez mais forte, mais forte, mais forte. Alguém pode me explicar? Eu acho que a busca do prazer tem a ver. Pura e simplesmente isso? Eu acho que sim. Eu acho que as outras, da mesma forma da busca do álcool, também é uma busca por prazer, por coragem, por valentia. Então a gente sempre busca alguma coisa boa. E se quanto mais boa, mais a gente procura. Então eu acho que assim, e hoje tem uma tendência social também muito grande ao imediatismo. Quanto mais rápido eu obtiver o prazer, melhor, né? Então os jovens são muito atraídos por essa busca. Cada vez está mais difícil tolerar a frustração. As pessoas também buscam medicação para tolerar suas frustrações, sempre soluções rápidas, imediatas, como se isso não fossem situações da vida, do ser humano, do cotidiano da gente, né? As pessoas sofrem, as pessoas têm prazer dentro de uma medida. Muda, né? Só de endereço corpóreo. Agora, o que se pode fazer? A pergunta vale para os três, inclusive, quando a gente sabe que alguém está começando a se drogar com crack. Bom, eu gostaria de responder primeiro a pergunta anterior. Eu acho que o que move indivíduos a procurar substâncias cada vez mais poderosas e mais rápidas para fazer efeito é um afã humano. Uma busca novamente do prazer. Isto vem acontecendo desde os primórdios da humanidade, com cogumelos, com coisas naturais. Depois passou-se mais para um trabalho de alquimia, de ir trabalhando as substâncias até o ponto que hoje em dia estamos com a química tão bem desenvolvida que temos drogas que são feitas puramente por química. Então, isso era o que eu queria lhe dizer aqui. Agora, doutor João, o senhor nos relatou que o consumo dessa droga aqui no Brasil data dos anos 90. Ou seja, há aproximadamente 22 anos. Será que a gente tem como indicar um culpado para uma questão como essa? Realmente, a polícia, não só a Polícia Federal, como também a Polícia Civil dos Estados, existe um departamento que é o DENARC, o Narcóticos, e onde fazem investigações constantes para tentar tirar do meio da sociedade esses traficantes. Há pouco tempo, quando ainda delegado titular do 4º Distrito Policial, eu estava procedendo a uma investigação onde havia uma traficante que utilizava as moças
que frequentam a Rua Augusta, Sim. durante a madrugada, Tá. onde tem lá, tomavam seus Boa Noite Cinderela, Sim. que é outra. E ela vinha da cidade de Santo André, as informações que nós tínhamos, e que na manhã tomava já um hotel, já havia feito a distribuição de todo o material do crack e posteriormente ela vinha para arrecadar. Nós tentamos, por toda forma, fazer um flagrante, tentar ver se localizava. Tivemos no hotel, na ocasião, fizemos várias diligências e não sei por que não fomos felizes. Então, é muito difícil você combater, mas não é impossível. Tanto é verdade que o Departamento de Narcóticos, ele constantemente faz apreensões e colocam às margens da lei esses traficantes. Agora, a fronteira brasileira é muito grande, tem vários caminhos para a entrada da droga. Ainda mais lá em cima, na Bolívia, no Peru. Bolívia, selva Peru. amazônica, aquele é um terror. Qualquer um pode entrar por ali sem ser visto, lógico. Agora, muitas medidas foram tomadas, inclusive até a criação de um programa de governo federal chamado CRAC, é possível vencer. Eu andei acompanhando essa história, que vai investir 4 bilhões até 2014. E são 3 eixos de prevenção, que seria a prevenção, o cuidado e a segurança. O que a gente pode, de fato, verdadeiramente esperar dessa campanha? Olha, não sei, dá licença. Eu acho que o investimento para as ações de combate ao uso de drogas, ao tráfico de drogas, ele é fundamental. A gente não consegue fazer nenhuma ação se realmente não tiver o investimento. E esse investimento, ele tem que ser dos 3 instâncias de poder, né? Porque é uma questão que os municípios enfrentam no cotidiano, mas que requer medidas maiores do governo federal em relação às fronteiras, como o doutor disse. Então, eu acho que todo o movimento do Ministério no sentido de investir é fundamental. Agora, é importante também o investimento dos estados e dos municípios em ações de prevenção, em utilizar os recursos de uma forma adequada para o cuidado, né? Eu acho que existe um imaginário aí que a única alternativa para você cuidar da pessoa dependente de crack é a internação, e às vezes você faz um investimento muito grande na internação, e aí situações como prevenção, que são básicas, acabam tendo pouco recurso, pouco investimento. As questões de tratamento, apoio às famílias, ampliação da rede psicossocial, são ações fundamentais dentro desse processo. Eu sei que o mais importante, vamos imaginar que tudo isso dê certo. Que essas campanhas têm até uma chamada manejo firme e amigável, que a reinserção social é uma tarefa hercúlea, né, quase impossível. Ninguém vai empregar um ex-viciado em crack, a gente sabe disso. Então exige, de certa maneira, um cuidado para evitar, acima de tudo, a recaída. No momento que o cara não é reincluído, ele também vai ter a sua recaída. Essa história do manejo firme e amigável, o que é isso, doutor João? Ainda com relação a esse programa do governo federal que você acabou de mencionar, existe já, não só com o governo federal, como também nos governos estaduais, esse interesse. Porque a droga é evidente que está considerada já um malefício, não só para jovens, para adultos também, para qualquer tipo de classe, né? Mas o Senado tem um programa, já desde janeiro deste ano, e que aqueles que nos ouvem aqui e que têm esse problema dentro da sociedade, dentro da sua casa, às vezes com seu filho, porque a pior coisa que existe é você ter um filho drogado e dizer que não pode combater. Eles oferecem, através do SENAD, que é o Serviço Nacional de Drogas,
um telefone que é 132, cai automaticamente, programa ao vivo e passam toda a orientação que precisa para os pais. Esse programa é importantíssimo. Maravilhoso. Está dado o recado. 132 é o telefone. 132, você entendeu, né? Rosângela, querida, muito obrigado. Rosângela Elias, essa bonitinha, é coordenadora de saúde mental do Estado de São Paulo. O psicanalista Cláudio Vax, muito obrigado por ter vindo também, querido, agradeço a sua presença. E o nosso querido delegado João Gilberto Pacífico, faz tempo que a gente não se vê, prazer em revê-lo, querido, muito obrigado, volte sempre, sucesso. Acho que foi muito, muito legal esse papo. Sei que a gente fala, não... Tem muita coisa para se falar, mas estamos na televisão aí, já falamos quase meia hora. Né? Muito obrigado, viu? De coração. Ó, já estou voltando com música para a gente deixar aquela coisa relaxada, seguido de um jantar tão gostoso, a fazer seu coração palpitar além de tudo, porque hoje é noite de Conselheiro Sentimental. Programa bom. Me espera, não brinque com os meus sentimentos.